né? Ela solicitou a aprovação de crédito e eu fui lá para mostrar para ela os valores que foram aprovados. E aí eu cheguei lá com 3 valores. Primeiro, a renda que a Caixa avaliou para ela. Segundo, o quanto de prestação que a Caixa libera para ela. E terceiro, qual é o valor do FGTS que ela pode usar. E aí ela me perguntou o seguinte: achei que a Caixa, na verdade não me perguntou, ela comentou. Achei que a Caixa iria me responder sobre o valor total aprovado. Não sabia que esse valor dependia do imóvel que eu escolhesse. Então ela falou assim: olha, Felipe, eu achei que a resposta da aprovação de crédito seria assim: olha, você foi aprovado em 100 mil reais. Não, não funciona assim. A Caixa, quando ela responde para um cliente que o crédito dela foi aprovado, ou dele, né, desse cliente foi aprovado, então ela vai responder basicamente 3 coisas. Primeiro, qual que é o valor da renda que ela avaliou, né? Segundo, qual que é o valor da prestação que ela está liberando para esse cliente. E terceiro, qual que é o valor que ele vai poder usar de FGTS. E aí, como que a gente vai saber o quanto que liberou para esse imóvel específico? Aí a gente tem um sistema da Caixa, e aí ontem ali, lá na casa da cliente, eu abri o computador com ela, mostrei para ela o sistema da Caixa e fui lançando esses dados. Então, o valor que é liberado para o cliente, o valor que é liberado de financiamento, depende do imóvel que esse cliente estiver escolhendo. Então, a gente já tem esses parâmetros que a Caixa respondeu, e aí a gente vai entrar no sistema da Caixa e vai colocar lá, por exemplo, no imóvel de 100 mil. E aí a gente coloca o imóvel de 100 mil, qual cidade que ele está comprando, e aí o valor da renda que a Caixa aprovou para ele, o valor da prestação e o valor do FGTS. E ao lançar esses dados, o sistema nos retorna dizendo: olha, para esse imóvel A, eu empresto para o cliente, por exemplo, 80 mil reais. E aí o cliente, às vezes, ele fica satisfeito, ou às vezes ele fala: poxa, eu achei que ficou pesado, achei que ficou apertado, e a gente faz a simulação em outro imóvel. Então, quando a Caixa ela retorna com os dados, a gente solicita aprovação não para um imóvel específico. Então ela retorna com os dados da renda e aí a gente entra no sistema e começa a olhar para cada imóvel como que vai ficar o plano de pagamento. Um outro exemplo eu estive ontem à tarde em Betim com uma outra cliente e a gente estava fazendo esse mesmo processo de simulação. Inicialmente ela estava com a ideia de comprar um imóvel. Quando a gente lançou os dados que a Caixa liberou para ela, dentro do sistema da Caixa, colocou o valor do imóvel, ficou uma entrada muito alta. Ela falou: poxa, Felipe, desse jeito não vai dar. O namorado dela estava com a gente lá, e ele falou assim: tô enforcado. Ele falou: não, esse valor de prestação ficou muito alta. E aí a gente mostrou para elas, eu mostrei para elas mais 2 imóveis, e no terceiro imóvel que eu mostrei, ela falou assim: meu Deus, ficou perfeitinho dentro do meu orçamento. E aí já ficou muito mais possível para eles e a gente vai dar prosseguimento ao processo. Então é isso, quando a Caixa responde, a gente volta, coloca no sistema e vê o quanto que libera para cada imóvel, tá bom?